Mas com relação às nossas dores emocionais, com relação àquilo que passa dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, a nossa tendência humana não é explorar isso. Não é descobrir a causa, o porquê, como que isso desencadeou, para onde isso vai me levar. A nossa tendência humana é encapsular muitas vezes o que nós sentimos. Nós temos a tendência de viver por aquilo que nós vemos e acabamos não levando muito a sério o que nós estamos sentindo, então nós vemos apenas o reflexo disso. Uma situação me trouxe uma angústia, uma situação me chateou. E eu vou olhar para a pessoa que participou daquela situação. Eu não vou olhar para essa chateação, eu não vou olhar para essa angústia, até onde isso me pertence, até onde isso é algo para estar comigo. A minha tendência é não olhar muito para isso. Meditando em todo esse assunto, na maneira que isso desdobra, e com o conhecimento, que pela graça de Deus nós temos almejado ao longo desse curso, eu pude separar alguns assuntos, para que a gente possa tratar aqui de uma maneira bem simples. E como a pastora disse, eu quero deixar todos, eu sinto que todos estão à vontade, mas que todos possam estar à vontade, caso tenha alguma dúvida, ou algo que de repente você não tenha entendido, não leve essa dúvida para casa. É só perguntar, que na medida do possível nós vamos esclarecendo, amém? Amém. Então vamos lá, depressão. Então eu coloquei um pensamento aí, que diz assim: o que dizer da dor que não pode ser dita, sem causa ou natureza definíveis, sem possibilidade de compreensão? Dor do nada, simplesmente do vazio de existir, indiscutível, incomensurável. O que dizer desses momentos de dores internas, que a gente não sabe de onde que veio nem para onde vai? A gente esquece, a gente supera, consegue superar. Como é que isso funciona? Pode passar. Daí me vem a grande dúvida. Falando de dor, de sofrimento psíquico, emocional, eu vou falar de depressão. Mas o que é realmente a depressão? Quem é que sente a depressão? Qualquer pessoa pode sentir? Como que a gente se imune dela? Se defende dela? Quais os mecanismos? Quais as armas que nós dispomos para isso? Pode passar. A quem ela afeta? A ilustração com uma pomba fazendo uma carta na cabeça de uma criança, Uma coisa assim que acontece sem a pessoa esperar. A quem a depressão afeta? Quem pode dizer, não, isso que eu sinto me faz ser vítima ou não? Suas causas são endógenas ou exógenas? Ou seja, as causas da depressão estão dentro da gente ou estão fora? Bom, muitas são as perguntas, Mas para que a gente possa entender como tudo isso funciona, é preciso que a gente se situe. Nós somos seres humanos. Mas então o que seria o homem? O que seria o ser humano? O homem é um ser biopsicossocial, cultural, afetivo e espiritual. Olha que nome diferente para descrever o que nós somos. Mas nós somos isso. É uma forma mais científica de descrever o que o ser humano é. Nós somos bio, nós somos organismo. Nós somos seres vivos, nós respiramos, nós nos alimentamos. Nós somos psíquico, nós sentimos, temos sentimentos, temos sensações. Nós somos social, nós nos situamos em algum lugar. Nós pertencemos a uma rua, a uma cidade, a um movimento, a um grupo. Nós somos sociais. Nós somos cultural. Nós temos a capacidade de aprender e de retransmitir conhecimento. Isso é a capacidade do ser humano. Nós somos afetivos. Nós reagimos ao que nós sentimos. Só que essa parte afetiva, ela não é muito explorada. Como eu disse, a tendência humana é encapsular os sentimentos, as sensações. É muito mais fácil eu falar de algo que está externo do que algo que vem de dentro de mim.
E nós somos espiritual. Ou seja, nós buscamos sentido. E o nosso sentido é Deus, amém? Nosso sentido é Jesus Cristo, é a remissão dos pecados através do sacrifício na cruz do Calvário. Nós somos seres espirituais. Nós sabemos que essa pátria não nos pertence. Ok. Então vamos falar um pouquinho de saúde e de doença. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Saúde, ela é um completo estado de bem-estar. Está bem claro, está difícil de vocês lerem, mas eu vou lendo. É um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças. Então essa é a definição da Organização Mundial de Saúde, que antigamente o conceito de saúde era a ausência de doença. Pronto, ponto. Para eu estar com saúde, eu não posso estar enfermo. Esse conceito foi ampliado para a seguinte coisa: nós temos que estar num estado de bem-estar físico, mental e social. Ter saúde é ter bem-estar nessas áreas. É eu estar bem comigo mesmo, eu estar bem fisicamente, é eu estar bem socialmente. Por quê? Vocês podem perguntar, mas por que, Rafael, que houve essa mudança de conceito? Porque se eu não estiver bem mentalmente, eu vou adoecer fisicamente. Se eu não estiver bem socialmente, se eu estiver bem colocado ali onde eu quero estar, ou lutando, pelejando para alcançar os meus propósitos, eu vou adoecer fisicamente. Então saúde já não é mais ausência de doença. Saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social. Então tá, então o que seria a doença então? A doença é a falta ou a perturbação dessa saúde. Poxa, eu achei que doença estivesse totalmente direcionada à dor. Quando eu estou enfermo, quando eu estou sentindo dor, eu sou doente. Mas o conceito aqui me diz que não. Que eu estou doente toda vez que eu não estou em harmonia mentalmente, fisicamente e socialmente. Poxa vida. Quando eu li isso, eu pensei, eu fiz uma cara assim, né? E eu não sabia disso. Quantas vezes eu não estou bem? Quantas vezes acontecem algumas situações que me tiram do eixo? E por não saber me situar, eu vou levando aquele peso, vou levando aquela situação mal resolvida, achando que eu estou são, que eu estou bem. Algumas pessoas diagnosticadas com transtorno depressivo, que sofrem, padecem na depressão, algumas pessoas, nós perguntamos a elas: me descreva o que é a depressão para você. Qual é o seu estado? Perguntamos ao depressivo. Algumas pessoas descrevem a depressão como um mergulho em águas frias e negras, de onde não se pode emergir. E a descrição que mais nos tocou foi essa. Como se a pessoa estivesse mergulhando num mar de águas negras, geladas, e não tivesse condições de subir. Mergulho constante. Acorda de manhã, a sensação de estar mergulhando, que está escuro. Passa o dia, chega a noite, aquela mesma situação, aquela mesma sensação. Família, amigos, já não fazem mais diferença. Trabalho, então, ocupação. Como que eu vou me ocupar, sendo que a minha sensação é de um mergulho em águas negras e geladas? Essa é a sensação de uma pessoa que tem depressão. E aqui, um exemplo, né? Eu peço que todos vocês acompanhem.